Olá, eu sou o pastor David Paliago e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Ela se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 49, verso de número 3. E diz assim: A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Vou repetir. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. O profeta poeta chama a atenção de toda a humanidade para ouvir o seu hino. Verso 1. Ouve isso, vós todos os povos, todos os moradores do mundo. Por não ser um tema fácil, um tema que os homens gostam de ouvir, ele insiste para que eles prestem atenção. Algo que o nosso Jesus também fazia quando afirmava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É claro que todos têm ouvidos para ouvir. Isso significa que o quê? Que a mensagem é para todos os moradores da terra. O verso 2 diz assim: quer humildes, quer grandes, tanto rico como pobres, homens que possuem muitas propriedades e homens que definham na pobreza são convidados a juntamente ouvirem as palavras inspiradas do profeta, enquanto ele dedilha sua harpa num poema triste, porém instrutivo. Os humildes serão encorajados, os grandes serão advertidos, os ricos serão moderados e os pobres serão consolados. A todos que ouvir, o profeta tem uma lição útil para cada um que estiver disposto a aprender. Afinal, ele falará da sabedoria. Eu aprendo com esse verso de número 2 que a nossa pregação ela tem que ter uma mensagem para todas as classes sociais, e todas as classes são convidadas a ouvir a palavra do Senhor. Pregar apenas para rico é perverso. Tentar agradar somente o pobre é ser demagogo. A verdade pode ser falada de modo a exigir a atenção de todos, como o escritor dos Salmos faz, e fazer com que os sábios procurem aprender esse estilo agradável. Já que os ricos e pobres logo se encontrarão na sepultura, podem muito bem se contentar e encontrar-se agora na congregação dos mortos. Todas as diferenças de classe vão desaparecer. Então, por que hoje tanto os ricos como pobres não podem de maneira única, de maneira unida, ouvirem a instrução? Aquele que se recusa a receber a instrução pelos ouvidos não poderá deixar de receber a destruição pelos ouvidos. Aquele dia que o juiz poderá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então hoje é o tempo de ouvir a palavra do Senhor. Agora o versículo 3, a parte A. A primeira afirmação do poeta: a minha boca falará de sabedoria. Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Falar é uma grande responsabilidade. A Bíblia fala que tudo que nós falamos havemos de dar conta no dia do juízo. Então, o Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 5, verso 12, e nos aconselha: não podemos nos precipitar com a nossa boca, nem o nosso coração deve se apressar a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Assim sejam poucas as nossas palavras. Tiago escreve: o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Porém, o escritor dos Salmos
ele se encontra inspirado e elevado fora de si. Ele não está falando das próprias realizações, mas está exaltando o Espírito Divino que falava nele. Salmo 37:30. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Ele sabia que o Espírito da verdade e da sabedoria falava por ele. Quem não sabe se as suas palavras são boas, não tem o direito de pedir que as pessoas o escutem. Eclesiastes 7:5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Hoje, muitas das vezes, nós preferimos ouvir na internet uma canção de a pessoa vai falar de coisas do coração, de coisas perversas do coração. Mas parar para ouvir um sermão, uma instrução da palavra de Deus, apenas o sábio que faz isso, segundo esse versículo. O profeta cantor tem algumas coisas a dizer. O que ele vai dizer, nós entendemos que é verdadeiro e bom, pois se trata de sabedoria e entendimento. Não são palavras triviais, mas são consistentes. Não são uma questão de especulação, mas de uso admirável que nos guiará no caminho certo até o nosso fim. Trata de coisas na qual ele mesmo já havia ponderado muito bem. A parte B do versículo diz assim: e a meditação do meu coração será de entendimento. O mesmo Espírito que tornou antigos videntes eloquentes, também os fez reflexivos. Deus nunca quis que a ajuda do Espírito Santo fizesse a vez do uso das nossas faculdades mentais, tá? Devemos servir a Deus com o coração, com o espírito, mas também com a razão, tá? O nosso sacrifício tem que ser santo e agradável a Deus. Ele tem que ser um sacrifício maduro, racional, nosso culto racional. Tanto que cremos que a inspiração da Bíblia, ela é dinâmica. Ou o que eu quero dizer, que Deus usou a capacidade e a habilidade dos escritores da Bíblia Sagrada. Há uma cooperação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. O Espírito Santo, ele não quer que nós falemos como a jumenta de Balaão. A jumenta que falou ali com o profeta Balaão, ela apenas proferiu sons, mas nunca meditou acerca do que ela disse. Primeiro, o Espírito Santo nos leva a considerar e a refletir, e depois nos dá a iluminação para falar com autoridade. A sua boca falava da meditação do seu coração. Sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versículo 14. Deus havia colocado na mente do poeta e ele havia considerado seriamente, e do que conhecia plenamente o significado e estava convencido da verdade. Quando os ministros falam coisas que vêm diretamente do seu coração, a chance das pessoas ouvirem e serem tocadas no próprio coração, ela é muito maior. Muitos possuem nos lábios, mas não têm no coração. Deles assevera a Escritura, em Isaías 29:13. Este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quero fazer aqui a minha conclusão. Se falarmos, que venhamos falar segundo as palavras de Deus. Não sejamos precipitados com a nossa boca. Que possamos ser cheios do Espírito Santo para extravasar palavras de sabedoria. E mais, que venhamos meditar naquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor, por esta manhã.
por mais um vídeo gravado, Senhor Jesus Cristo, hoje sobre o Salmo 49, verso 3. Ó Deus maravilhoso, Deus de glória, que haja prudência no nosso falar, que haja prudência no nosso aconselhar, que venhamos, Senhor, valorizar mais o conselho do sábio do que a canção do tolo. Pai Santo, maravilhoso, nos guarde e nos protege, Senhor Jesus Cristo, que não saia das nossas bocas nenhuma palavra vã, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha, Pai, que a cada dia manifestar a Tua palavra, iluminar, Senhor, o nosso coração para entender, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus.